Salut, bienvenue à Maratona de Francês. Eu sou a professora Maria Rita do Quero Falar Francês e nesta semana nós estaremos juntos com uma série de aulas para você aprender a falar francês de um jeito mais simples e fácil. Sim, isso é possível, gente. E durante essa semana você vai aprender todo o passo a passo de como fazer isso. Olha, nós vamos ter uma aula de diálogo em francês, aula de pronúncia, música, vai ser muito gostoso. Eu vou compartilhar abertamente com você a metodologia que os meus alunos do curso Quero Falar Francês, eles seguem para aprender francês de uma forma mais natural e descomplicada para você também poder aplicar nos seus estudos. Eu também vou te mostrar os materiais mais adequados para você aprender a falar, qual a ordem a seguir para você conseguir ler, compreender, falar e escrever francês, como conseguir entender a gramática da melhor forma e inclusive eu vou te mostrar ferramentas que podem te ajudar a memorizar a língua francesa de um jeito mais rápido. Então, se até hoje você não conseguiu falar francês por achar que não tem mais idade para isso ou por achar o idioma muito difícil, essa semana você vai mudar totalmente de ideia e virar que o francês é sim para você. E se até hoje você não começou a aprender francês por falta de tempo, agora não tem mais desculpa não, pois as nossas aulas serão todas online, assim você irá aprender francês sem precisar sair de casa, sem ter que perder tempo no trânsito e hoje mesmo você já vai começar com a nossa primeira aula com um diálogo. Francês, gente, é para todo mundo. Você só precisa da metodologia e do material certo em mãos. Quando você tem isso, você tem tudo. E eu tenho alunos de mais de 80 anos, como o Arthur, a Ana, aprendendo a falar francês. Então fique tranquila ou fique tranquila que você também vai conseguir. Eu vou te passar toda a metodologia que funciona de uma forma mais efetiva para você aprender. Assim como todos os materiais, a única coisa que você vai precisar é se dedicar, nada mais, combinado? E por que eu falo que esse é o método mais efetivo para você? Porque ele foi o resultado de mais de 30 anos de experiência dando aulas de francês e vendo de perto o que era melhor para os meus alunos. Eu acho que talvez você não saiba, mas eu comecei a aprender francês lá atrás, em 1900 bolinha, né? Na época da fita cassete, sabe? E eu comecei até de forma despretensiosa, por sugestão do meu marido, que também estava começando a aprender alemão na época. De dia eu cuidava da minha filha, que estava com 4, 5 meses na época, e à noite eu comecei a aprender francês. E olha só no que deu, né? Me apaixonei pelo idioma e por dar aulas, e assim segui como professora de francês. E ao longo desse caminho, dando aulas a milhares de alunos, eu pude ver de perto o que funcionava e o que não funcionava nos métodos de ensino. E aos poucos eu fui descobrindo qual era o melhor passo a passo para eles seguirem, qual era o melhor material para eles aprenderem. E por isso mesmo os alunos gostavam tanto das aulas, pois eles sempre falavam que entendiam tudo de um jeito mais fácil e eles conseguiam aprender até mais rápido. E foi assim que eu criei o meu método de ensino do Quero Falar Francês, com o meu curso online, que hoje ajuda milhares de alunos a falarem francês e também tem a missão de levar o ensino do idioma de forma mais fácil para mais pessoas. E por isso estamos aqui hoje também para ajudar você. Então, vamos começar? Bora lá, gente! Para você aprender francês, você precisa seguir o mesmo passo a passo que você seguiu para aprender português, pois esse é um caminho natural que o seu cérebro já conhece. Querer mudar isso é o grande erro de todos, pois ao tentar inventar roda, as pessoas acabam dificultando seu aprendizado, achando que o francês é um bicho de 7 cabeças. E qual é esse passo a passo? Nós veremos todo ele ao longo dessa semana, então se programe para acompanhar tudinho, mas hoje nós vamos começar com o primeiro passo, que é a compreensão da língua francesa. E por que a compreensão? Pensa aqui comigo, quando você era bebê, antes de aprender a falar o português, você passou um tempo tentando compreender e assimilar o que significava cada objeto, cada palavra correspondente que os seus pais falavam, certo? Com o francês, será a mesma coisa. Antes de você falar, você precisa entender. Agora, como que você vai conseguir fazer isso?
Contextos ou diálogos em francês, de situações práticas do seu dia a dia, situações que você já faz, que são naturais para você, como por exemplo conhecer alguém, fazer uma compra numa loja, comprar um ticket de metrô, coisas assim. Tentar aprender francês com frases ou palavras soltas, sem contexto algum, não funciona, você acaba não guardando nada na sua cabeça. E para começar, nos primeiros passos dessa compreensão do diálogo, você vai simplesmente ler e estudar esse texto, explorar cada pedacinho dele para compreender as palavras e as frases, e já vamos fazer isso juntos para você entender melhor. Para nossa aula de hoje, nós vamos estudar esse diálogo aqui, olha, o l'invitation. Se por acaso você não recebeu o seu diálogo ainda, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que aqui abaixo do vídeo tem um botão para você fazer o download depois. Por hora, continua aqui comigo que eu vou compartilhar a minha tela do computador e você vai poder ver esse material e acompanhar tudinho. Então vamos lá começar a entender o francês? Então agora nós vamos ver o diálogo. Então, primeiramente, só para lembrar vocês, como nós já falamos, primeiro vocês vão ler em português, para vocês entenderem do que se trata o diálogo, certo? E agora nós vamos ver a compreensão, lendo as frases em francês do diálogo e o equivalente em português. E vamos estudar para ver cada palavra o que ela significa, certo? E também eu vou colocando para vocês se é um verbo, qual é o verbo, e aí vocês vão vendo junto comigo, vão compreendendo junto comigo o diálogo. Então vamos começar, olha. Dialogue, l'invitation. Dialogue, l'invitation. Então, dialogue, diálogo, l'invitation, o convite. Então, primeira frase. Salut Jacques, ça va? Salut Jacques, ça va? Então, salut Jacques é oi Jacques, ça va? Tudo bem? Então, aqui a gente tem um cumprimento, ça va, e esse va é o verbo aller. Então, olha, ele fala ça va é o verbo aller, que é o verbo ir no presente no indicativo. Só que aqui ele não está no sentido do verbo aller, de ir, e sim de um cumprimento, né? De um cumprimento. Ça va significa tudo bem. E aí a resposta. Salut Pierre, ça va et toi? Salut Pierre, ça va et toi? Então, salut Pierre, oi Pierre, ça va, tudo bem, et toi? E você? Aí a outra frase. Nicole et moi, nous allons au ciné ce vendredi. Tu veux aller avec nous? Nicole et moi, então Nicole e eu, nous allons au ciné, nós vamos ao cinema, ce vendredi, esta sexta-feira. Tu veux aller, você quer ir, avec nous, conosco? Então, aqui nós temos, olha, o verbo aller, só que aqui ele está sendo nous allons, já é a outra pessoa, é a primeira pessoa do plural, então nós vamos, né? Também é o verbo aller, vocês estão vendo que aqui ele tem o sentido mesmo do verbo aller, de ir, né? O ciné, aqui, o ciné, ele está sendo falado de uma maneira abreviada, como os jovens costumam falar, que na verdade é a palavra cinéma. Então, au ciné ce vendredi. Tu veux. Aqui vocês têm o verbo vouloir, que é o verbo querer, na segunda pessoa do singular. Tu veux, você quer, aller. Avec nous, você quer ir conosco. Então, aqui a gente tem a resposta do Jacques. Je suis désolé. Ce vendredi, je ne peux pas parce que je vais sortir avec mes parents. Nous allons dîner avec mes grands-parents. Então, olha, je suis désolé. Aqui é eu sinto muito. Não dá pra gente traduzir ao pé da letra essa frase, porque senão você queria assim, eu estou desolado. E para nós não tem esse sentido. Quando o francês fala je suis désolé, é no sentido de, ai, desculpa, eu sinto muito, tá? Então, je suis désolé, eu sinto muito. Ce vendredi, esta sexta-feira, je ne peux pas, eu não posso. Então, aqui vocês têm a negativa do francês, né? Vocês estão vendo que tem o ne na frente do verbo
e o pas depois do verbo. Então, para formar negativa do francês, nós colocamos o ne na frente do verbo e o pas depois do verbo. Na língua falada atualmente, vocês quase não escutam esse ne. Eles falam assim, je peux pas, d'accord? Je peux pas. O pas, que é o mais forte, se mantém. Mas o correto são as dois. O ne na frente do verbo e o pas depois do verbo. Então, eu não posso, parce que, porque, je vais sortir, eu vou sair, avec mes parents, com meus pais. Nous allons dîner, nós vamos jantar, avec mes grands-parents, com meus avós. Então, aqui vocês têm o verbo je suis, que é o verbo être, que é o verbo ser e estar, na primeira pessoa do singular. Je suis désolé. Então, eu estou desolado, seria, né, como expliquei para vocês, ao pé da letra, seria eu sinto muito. Depois ele fala, ce vendredi, je ne peux pas. Aqui a gente tem a negativa, né? Aqui é o verbo pouvoir, que é o verbo poder. Então, eu não posso, na primeira pessoa do singular. E depois, je vais, que é o verbo aller, de novo, que é o verbo ir. Então, eu vou sair, je vais sortir. E, novamente, ele vai usar o nous allons, né? Nous allons dîner avec mes grands-parents. Nós vamos, que é o verbo aller, que a gente já colocou aqui, ok? Aí a resposta, c'est dommage. Et samedi, tu es libre? C'est dommage. Isso é muito usado, que é o, é pena, que pena, né? Et samedi, e sábado, tu es libre? Tu es libre, você está livre. Então, aqui a gente tem de novo o verbo être em duas situações. Quando ele fala o c'est, aqui é o verbo être, aqui o c'est, então, é pena, né? Quando a gente faz um comentário, quando você fala assim, ai, é triste, ou ai, é simpático, a gente vai usar o c'est sympathique, c'est triste, c'est bien, então a gente vai usar o c'est, né? E depois a gente tem o tu es, que também é o verbo être, na segunda pessoa do singular, e aí está no sentido de estar, tu es libre, você está livre, certo? Pois aqui, ó, samedi c'est parfait. Samedi c'est parfait. Então, sábado é perfeito ou está perfeito, né? De novo, c'est, do mesmo jeito que ele falou, ó, c'est dommage, c'est parfait. E aí, on se retrouve devant le cinéma. On se retrouve devant le cinéma. Então, on se retrouve, a gente se encontra, devant, na frente, le cinéma, na frente do cinema. Aqui ele já usou o cinéma escrito da maneira completa, né? E aqui tem uma outra particularidade, aqui ele fala assim, ó, on se retrouve, que é o verbo se retrouver, que é se encontrar, se reencontrar. E aqui ele está usando o on. Vocês viram que aqui a tradução é a gente se encontra. Então, ele é muito usado o on. Quando você quer falar a gente, né, se encontra, nós nos encontramos. A gente pode escrever nous retrouvons, que seria o mesmo verbo retrouver, na primeira pessoa do plural, mas o on também tem o sentido de plural, mas aí você pode traduzir como a gente se encontra, tá certo? E esse on é sempre conjugado na terceira pessoa do singular, que é o il ou elle, né? Ele ou ela, d'accord? Oui, d'accord, à quelle heure? Oui, d'accord, à quelle heure? Então, oui, sim, d'accord é o nosso ok, ou de acordo, pode traduzir como de acordo, mas geralmente é o ok, né? À quelle heure? A que horas? À 7 heures, à samedi. Então, às 7 horas até sábado. Quando a gente fala a samedi, eu estou falando até sábado.
estou me despedindo. E aí ele repete à samedi, até sábado. E aqui eu vou escrever para vocês à 7 heures. Então, horas, a abreviação é com HS, mas se vocês forem escrever horas de maneira inteira, né, a palavra toda é heure, d'accord? Então, sempre quando vocês forem falar horas, é heure, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês algumas frases úteis para vocês usarem na hora de falar francês. O que a gente pode aproveitar desse diálogo para vocês usarem em outras situações. Então, olha, por exemplo, a frase Salut Jacques, ça va? Então, oi Jacques, tudo bem? Então, esse ça va é muito usado, mas olha, vocês vão usar esse ça va quando vocês já conhecem a pessoa, né? Quando ela é da sua família, grupo de amigos. Então, esse é o cumprimento informal, tá? Então, Salut Jacques, ça va? Então, oi Jacques, tudo bem? Salut Pierre, ça va et toi? Então, sempre quando alguém falar para você ça va, você vai responder ça va et toi? Você devolve a pergunta para a pessoa. Oi Pierre, tudo bem? E você? Né? Aí aqui ele está fazendo um convite, certo? Nous allons au ciné ce vendredi. Tu veux aller avec nous? Então, você quer vir conosco? Tu veux aller avec nous? Também é uma frase que vocês podem usar. Ou, por exemplo, se você não quiser dizer avec nous, quiser que seja só com você, então você vai falar Tu veux aller avec moi? Você quer ir comigo? Tu veux aller avec moi? Certo? Aí, se você não puder, ele falou que é ce vendredi, esta sexta. Ce vendredi, je ne peux pas parce que... E aí você vai completar o porquê você não pode, né? Ce vendredi, je ne peux pas parce que... Então, esta sexta eu não posso, porque, né? E aí, quando você quiser falar que é pena, em qualquer situação, c'est dommage, é pena. Por exemplo, nós não vamos mais viajar esse final de semana. C'est dommage, né? Nous n'allons plus, por exemplo, aqui eu vou pôr para vocês. Nous n'allons plus voyager ce week-end. Então, nós não vamos mais viajar esse final de semana. Aí você pode falar, c'est dommage, é pena. E aí, se você for propor um outro dia, né? E samedi, tu es libre? E samedi, tu es libre? Então, e sábado, você está livre? Você não tem compromisso? Certo? Então, tu es libre? Você não está ocupado? Você está livre? Samedi, c'est parfait. Então, sábado tá ótimo, tá perfeito. Então, se ele puder no vendredi, por exemplo, se você puder sexta-feira, vendredi, c'est parfait, certo? À quelle heure? A que horas? À quelle heure? Então, que horas que nós vamos? E aí, quando você for se despedir, até sábado, à samedi. À samedi. Então, até sábado. Por exemplo, se você for encontrar a pessoa no dia seguinte, você pode falar para ela à demain, até amanhã, d'accord? Très bien, c'est ça notre classe d'aujourd'hui. Viu só quanta coisa você aprendeu de francês com esse único diálogo? Foram 95 palavras em uma única aula. Por isso esse método é tão enriquecedor. Você aprende diversas palavras e frases somente com um diálogo. E já assimila ela mais facilmente, pois elas estão dentro de um contexto e de um cenário. Espero que você tenha gostado. Escreva para mim nos comentários aqui embaixo do vídeo, falando o que você achou e o que você mais gostou dessa aula. E para essa aula não ficar muito longa e cansativa, amanhã nós vamos ver em mais detalhes os próximos passos que vão ajudar você a treinar o seu ouvido para entender melhor o francês e ainda aprender a técnica que pode ajudar você a falar o francês mesmo estudando sozinho.
Agora você pode rever essa aula se você quiser e já baixar o áudio dessa aula aqui embaixo do vídeo para você já começar a ouvir o diálogo de hoje e as frases que você aprendeu hoje para praticar e memorizar, ok? E aproveita e compartilha essa aula com os outros amigos que também querem aprender francês. Essas aulas elas ficam no ar somente essa semana, então avisa todos os seus amigos para aproveitarem, ok? E não deixe de ficar atento aos meus e-mails, às mensagens nos grupos de WhatsApp, que amanhã teremos aula e ela será ao vivo, às 1h30 da tarde. E nós teremos uma convidada especial e surpresas que você vai gostar. E só quem estiver ao vivo poderá participar, ok? Ainda assim, a aula ficará gravada para quem não puder estar lá e ver depois, certo? Mas nos vemos amanhã, hein? A aula será divertida e com surpresas, mas para quem estiver ao vivo. Então, à demain, até amanhã.